Olá, meus amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para um depoimento. Dificilmente a gente tem aqui depoimentos de análises de casas. As pessoas parecem que ficam com meio receio de falar caracoles, né? Tio Spook, se eu falar alguma coisa aqui, pode ser que minha família não gosta e tudo mais. Mas é interessante a gente olhar sobre esse aspecto dizendo o que realmente encontra-se dentro da casa de uma pessoa. Durante muito tempo, as pessoas viam o Rodrigo indo na casa de pessoas, né? A gente antes ia na casa de inscritos, depois com alguns problemas com relação a alguns inscritos que nos geraram alguns probleminhas, quase que eu fui assaltado. A gente ficou muito resguardado no direito de, cara, vamos tomar cuidado porque senão a gente vai correr riscos e correr riscos não é uma coisa legal. E eu já passei por um sequestro relâmpago e não estou a fim de ser sequestrado novamente. Então a gente parou de ir na casa de pessoas desconhecidas, começamos a ir em casas de pessoas que eram conhecidas, claramente. Mais amigos da Dani ou mais meus amigos, e a gente ia lá e mostrava o que tinha na casa dessas pessoas. Muitas vezes eu nunca tinha ido na casa dessas pessoas e a gente foi lá e documentou. Com o advento do Flow, muitas pessoas conhecidas da internet nos chamaram para ir na casa delas. Mas eu também não conhecia a casa do Gaulês, Rato Borrachudo, Damiani. Eu nunca entrei na casa dessas pessoas. O Damiani, o Rato Borrachudo e o Gaulês tiveram experiências muito legais e o próprio Gaulês fez vários vídeos mostrando, comentando sobre o que realmente foi feito, tá? Mas a internet gosta de atacar, gosta de treta, gosta de ódio, então houve uma depreciação daquilo. Então as pessoas não escutaram o Gaulês, foram escutar pessoas medíocres da internet. Mas muitas pessoas que cagaram para depoimentos ou comentários medíocres de céticos ateus, falaram, cara, eu vou pagar para ver. Foi lá, contratou o serviço de análise, junto com a limpeza de casas. E aí o que acontece? A pessoa manda um vídeo de até 3 minutos, tá? Porque tem caras que moram em mansão que mandam 20 minutos ali gravando o teto, embaixo da cama, atrás da porta. Isso eu me nego a ver, tá? É assim, entrar, mostrar o cômodo e sair, coisa rápida. Então daria 1 minuto, fácil. Então o cara grava lá até 3 minutos de vídeo e o cara não me fala nada. O cara simplesmente manda pra mim e fala, cara, tá aí a casa. Tá o dinheiro, analisa. E com base na gravação, a gente traça, então, realmente um cenário do que está acontecendo. Na casa da pessoa, quais as influências desses seres, dessas formas de pensamento e essas energias sobre os indivíduos, sobre os moradores, e o que acontece com os indivíduos que ali se encontram. É uma análise mais complicada, é uma análise mais demorada, vai ganhar 1 página, 2 páginas de texto narrando cada quarto, cada cômodo, cada pedaço que realmente tenha energias e seres do mundo espiritual. Pessoas inteligentes pagam para ver. Pessoas burras saem cagando regra na internet. Meu trabalho está aqui, é só pagar para ver. É só isso, simples assim, tá? A dúvida do Rodrigo, vou pagar para ver. Paga para ver, porra. É simples. E aí vem os depoimentos, tá? Vamos lá. Eu fiz uma análise de uma casa, de um rapaz, eu não vou falar o nome dele, mas ele vai saber que é o dele, tá? Ele fez o depoimento aqui de uma maneira espontânea, mas eu não perguntei a ele se eu poderia colocar no canal. Então, eu não vou falar o nome dele, só vou narrar. E ele sabe que por meio da narração, sabe que é a casa dele. Muito bem. A gravação começa então na cozinha. Então, analisando a cozinha, notou-se a presença de um obsessor bem do lado esquerdo entre a porta de entrada e uma janela. Então, tinha assim uma mesa com cadeiras e a porta de entrada da casa, tá? Uma mesa onde as pessoas jantavam, almoçavam e tudo mais, e tinha um obsessor observando o entra e sai de pessoas exatamente num canto. Para vocês terem uma ideia, obsessores que ficam perto de janelas ou portas, nós chamamos de obsessores que estão em rota de fuga. Por quê? Mas, Tio Spook, obsessores, eles sabem que eles passam pelas paredes e portas, alguns sim, outros não. O grau de, vamos dizer, não evolução da consciência, porque a pessoa vai regredir a sua consciência, ela perde mais a percepção das coisas. Quando você morreu,
né, quando você morrer, recentemente, né, nesse processo ainda de transição entre a consciência e o reencarnar, você tem um grau que vai perdendo a sua consciência. Enquanto nós ainda temos a consciência do que realmente aconteceu, de um acidente, de uma morte morrida, morte matada, ou o que for, ainda acreditamos que uma porta é uma porta, uma janela é uma janela, a casa é uma casa. Então passamos a ter um comportamento como uma pessoa normal, adentrando dentro dos cômodos, passando pelas portas. Quando realmente esses obsessores eles entram num nível de energia muito baixo, uma vibração mais baixa ainda, ou seja, a consciência deles torna-se pífia, eles aí já agem como realmente criaturas mais animalescas, mais pelo impulso, pelas emoções. Então eles conseguem atravessar, sim, o chão, uma parede, uma porta. Mas enquanto isso, não. É aquela famosa história, né? Tem a casa de certas pessoas que você nem abre a geladeira. Você tem que pedir licença. Muitas pessoas da antiga sabiam exatamente disso, porque a avó falava, você vai pedir licença para poder abrir a minha geladeira ou pegar alguma coisa. Né? Ou sua mãe falava isso, na casa da sua avó tem que pedir licença. A pessoa entrava lá e falava, licença, avó, posso pegar uma água? É a mesma coisa, beleza? Esse tipo de ser, ele, nesse caso, ele não era uma energia muito boa, então ele ficava perambulando pela casa, observava a movimentação e ele tinha um comportamento muito mais animalesco, agressivo, uma energia mais nervosa. E geralmente obsessores que têm energias mais nervosas e agressivas, eles passam a agir como animais e se comportam como animais, passando a acompanhar os animais da casa. Nesse caso, um cachorro e um gato podem, sim, observar um canto, estranhar, começar a rosnar, começar a miar, começar a se sentir desconfiados. Alguns cachorros podem ficar mais nervosos, ariscos. Um gato pode ter comportamentos estranhos, até mesmo ao deitar, no que ele sentiria uma energia ligada a esse obsessor. Pode deitar sobre o pé ou o que for o corpo de energia plasmado desses seres. Só que tem um porém. Os animais eles acabam sofrendo. Então pode ter quedas de pelo, coceiras, problemas sérios respiratórios, podem ter problemas no quadril, coisas que nós já vimos e nós documentamos, tá? Tem lá na playlist limpeza de casas, nossas idas em tais ambientes e nós falamos para as pessoas, cara, teu cachorro tá com um problema no quadril, assim, assim, e vocês vão ver a reação das pessoas, tá? Beleza. Quando a gente entra nos quartos, então, logo no quarto, tinha um obsessor de pé, cerca de 1 metro próximo entre o que seria um tecido amarelo da cama. Ele possui uma altura considerável, cerca de 1,80 m, com um corpo esguio, como se fosse um Slenderman, ok? Todavia, ele somente observa quem entra e sai do quarto, pois o interesse dele encontra-se em quem dorme na cama, como se esperasse pela pessoa. Ele passa então a observar, a aguardar o indivíduo. Infelizmente, isso acontece, por quê? É o que nós chamamos do princípio da correlação da energia. Nossa casa é nosso templo. Isso eu sempre falei e sempre vou falar. A minha casa é meu templo. Não permito pessoas estranhas dentro da minha casa, não gosto de pessoas estranhas, não gosto de pessoas que não respeitem ou mesmo não têm o princípio básico da educação. Aqui tem a minha energia, aqui tem as minhas coisas, aqui tem a minha vibração. Quando eu trabalhava fora de casa, trabalhava em empresas, eu levava a minha energia para uma empresa. O meu lugar ficava com a minha energia. Então é o elo entre a minha cadeira de trabalho e a minha casa. Ali tem os dois pontos que transitam a minha energia. Se você tem uma energia muito ruim, se você é uma pessoa muito ruim, né, e muitas pessoas não têm esse grau de avaliação para dizer se é ruim ou não, mas atitudes ruins, às vezes comportamentos ruins, picos de raiva, crises nervosas ou N doenças emocionais e mentais, muitas vezes são causadas por energias espirituais. Então, pode ser de um trabalho mais estressante, pode ser de pessoas que querem puxar o seu tapete, podem ser de parentes que querem realmente coisas de você. Esse obsessor, ele trafega entre o seu trabalho e a sua casa. Muitas vezes ele fica de um lado para o outro, te acompanhando. Quando entramos na casa de uma pessoa e notamos que aquele obsessor está somente naquele quarto aguardando a pessoa, é uma relação dela com o mundo externo.
aquele obsessor tem algo com ela. Só com ela. Ignorando completamente a casa e os outros habitantes. Isso acontece. Muito bem. Sobre as pessoas, ele pode levar a problemas respiratórios, como sufocamento, falta de ar, problemas na garganta e terror noturno. Terror noturno são crises de sistema nervoso baseado em medos, angústias, pesadelos que você vem a ter, ou mesmo percepções de estar sendo observado ou de alguma coisa ali junto com você. Segundo quarto, ali a gente já tem uma energia que estava próximo a uma das cortinas, entre a cortina e a cama, tá? Essa energia estava relacionada diretamente a quem dorme naquele ambiente, conectada diretamente na garganta e em todo o sistema nervoso. Infelizmente, há seres do mundo espiritual que fazem esse estrago no nosso corpo. Veja, nosso sistema nervoso, dentro da medicina tradicional chinesa, ele é um ponto extremamente importante porque ele é um ponto que controla todos os outros pontos, é um ponto fundamental para o equilíbrio e a harmonia do corpo de energia. Quando entra em desequilíbrio, os outros pontos podem também entrar em desequilíbrios, tá? Uma crise nervosa acarreta em problemas respiratórios seríssimos. Tem pessoas que, por exemplo, eu conheço, e vocês podem pesquisar na internet, trabalhos acadêmicos sobre isso, que por meio de crises de sistema nervoso, sustos, medos ou realmente crises seríssimas nervosas, até assimilam diabetes. Existe uma diabetes específica que é adquirida por um susto, um terror, uma síndrome de pânico, ou um desequilíbrio seríssimo do sistema nervoso. Podem procurar na internet. Existe sim uma diabetes que você adquire por medos, por pânicos, por realmente situações de desequilíbrios nervosos, tá? E isso eu relato para a pessoa, tá? Questões pessoais, traumas, medos, inseguranças e necessidade de se expressar melhor e comentar o que ocorre. Existem certas pessoas, e eu tenho visto muito isso nas análises, que acabam somatizando problemas. Então, as pessoas, elas têm medo, às vezes, de conversar com seus parentes, de expressar realmente o que acontece, de chegar em casa e conversar abertamente, dizendo, cara, estou passando por problemas, estou com uma situação chata, tô triste, eu queria conversar, sabe, buscar um amparo na família. Muitas pessoas acabam ficando quietas e somatizam isso. E isso é ruim, por quê? Porque vai acumulando energias ruins, vai acumulando impressões ruins, vai acumulando transtornos e vão potencializando em uma depressão, vai potencializando em traumas, fobias, medos, angústias, situações ruins e conflitantes da vida. O grande problema das famílias no Brasil hoje chama-se diálogo. As pessoas não estão mais conversando, as pessoas não estão sendo play fair. Os filhos não estão relatando o que está acontecendo dentro das escolas ou o que está acontecendo dentro das redes sociais, no Discord, nos joguinhos, sabe? Quer dizer, os conflitos emocionais, eles vão sendo ampliados e as pessoas muitas vezes não têm capacidade de absorver isso. Às vezes nós absorvemos demais as energias e isso nos causa transtornos. Dentro da medicina tradicional chinesa, por exemplo, certa somatização de enfermidades pode levar a câncer de intestino, problemas seríssimos de intestinos. Sabe? É sério isso. Então temos que tomar muito cuidado ao analisar essas energias, interpretar e poder realmente lidar com o que é meu e o que não é meu. Tá? A mesma energia, ela tem capacidade de atrair outros obsessores que podem piorar o quadro observado, levando a problemas mais sérios emocionais ao ponto de gerar depressão e medos sociais. Sim, existe. Isso é complicado por quê? Quando nós temos o nosso corpo físico, tá? Que é isso aqui que vocês veem. O nosso corpo físico, ele possui um corpo de energia ao redor. Alguns escritores clássicos chamam isso de duplo etérico, mas existem outros nomes, tá? Então nós temos o corpo astral, que vai envolver nosso corpo mental, e nosso corpo emocional e nosso corpo físico. Nosso corpo emocional são todas as nossas emoções, que estão também em volta de nós. As emoções, elas envolvem todos os grandes órgãos. Eles não têm uma só correlação física, mas eles também têm uma correlação emocional e mental. E é simples isso, entender. Não entendo a dificuldade das pessoas. Veja, se eu falar para você que você está sendo traído, você está sendo traído, teu parceiro ou tua parceira está saindo com uma outra pessoa. Você cria uma forma de pensamento que vai falar, pô, mas será que é verdade?
E você passa então a aceitar aquela traição, passando a acreditar, falando, pô, eu acho que eu estou sendo traído. Automaticamente você sente uma tristeza, essa tristeza vai bater aonde? No teu coração, no teu peito, vai apertar você. Vai gerar o quê? Problemas respiratórios, problemas cardíacos e problemas de alimentação. Seu estômago vai arder, você vai sentir dor de estômago. Várias vezes problemas de ansiedade são um reflexo físico aonde? No seu estômago. É simples assim, tá? Então esses seres, eles te dão vulnerabilidade, ou seja, você fica vulnerável a essas energias. Por quê? Porque à medida que ele mexe no seu sistema nervoso, ele vai mexer e abalar todo o seu sistema, vai causar então transtornos emocionais. E isso faz com que grandes pontos de energia comecem a fragilizar-se. E aí outros seres ao seu redor olham e falam, pô meu, esse cara aí tá com uma puta abertura na região do estômago, e se aproxima e se conecta a você. Então você fica vulnerável a isso. No terceiro quarto, mesmo estando desabitado, ele não está livre de uma presença. Tal ser encontra-se do lado direito de um pote vermelho que estava no chão, sendo este atrelado a vícios, que podem ser drogas mais simples, como cigarro e bebida, bem como de remédios. Veja, drogas hoje, infelizmente, seja álcool, cigarro ou qualquer tipo de droga alucinógena, faz parte da vida das pessoas. Hoje os indivíduos, eles acham uma conformidade, seja no cigarro de maconha, num cigarro normal, seja no álcool, chegar em casa e tomar uma biritinha, uma cervejinha, só que não sabe os males que esse tipo de coisa acontece sobre o seu corpo físico, seu corpo emocional e mental. Qualquer tipo de substância que você ingira, ele vai causar um problema sério. Se você, por exemplo, comer uma comida estragada, você vai ter uma caganeira fulminante. E dificilmente você sai naturalmente de algo assim, no sentido de não é uma coisa rápida, é uma coisa que demora. Tem gente que tem uma caganeira que pode levar 2, 3 dias até uma semana, dependendo, obviamente, do nível de intoxicação. E muitas vezes tem que ir para o hospital, tomar soro ou escambau. Mas assim, obviamente quando você afeta um órgão diretamente, a energia desse órgão que está realmente passando a funcionar enfraquece. E enfraquecendo faz com que todo o seu corpo de energia desestabeleça. Forme, então, um descompasso entre uma saúde física, emocional e mental que realmente esperamos dentro de um ser humano. Ele enfraquece e faz com que você se sinta mais vulnerável. E aí qualquer ser, qualquer forma de pensamento ao seu redor, você fica alvo. E isso acontece, é simples, tá? Então isso vem acontecer sim. E aí nos demais ambientes eu relatei que não tinha nada. Aí veio realmente a resposta. Olá, Rodrigo, boa noite. Antes de tudo, agradeço imensamente a realização da limpeza e eu vou deixar alguns fatos que eu havia observado e que, após o seu relato, vieram confirmar minhas intuições. Veja, ele não fala nada. O vídeo é só a imagem. Ele não para e fala, te explico, aqui mora minha tia que tá com não sei o que, câncer, não sei o que. Aqui no outro quarto tem o meu irmão que é um pé no saco. Não fala nada. Ele só grava o vídeo da casa. Que é o meu core business, é o meu negócio, tá? Gravar só o vídeo da casa em silêncio, que ninguém pagou pra ver. Os caras que me atacaram na internet ficaram quietinhos, paga pra ver, carinha. É simples assim. Então vamos lá. Com relação ao quarto, eu havia conversado com a minha irmã e alguns amigos sobre sentir algo estranho. Na garganta, sim, eu sinto um ressecamento, sem razão, porque às vezes esse sintoma não se dá em um dia seco. Por exemplo, aconteceu muito em dias chuvosos, ou seja, é um fato sem explicação lógica. Veja, como é que olhando para uma cama eu consigo ver que o cara tem uma enfermidade na garganta? Isso chama-se clarividência. As percepções sensoriais, todas as minhas consciências, todo o meu corpo de energia aberto, expandido para poder realmente me entregar ali, olhando, observando todos os aspectos que envolvem a casa de uma pessoa. Isso os carinhas da internet não fazem, né? Truquezinho fazem. Quando é trabalho sério, é mais fácil atacar os outros, né? Eu já vi no quarto uma espécie de nuvem, com muitos pontos pretos. Minha irmã já viu a mesma coisa, e eu acredito que seja essa energia que você relatou. No outro quarto, eu também já senti uma presença. Uma vez um casal de amigos passou a noite aqui e ficaram naquele quarto onde há uma presença, melhor, havia, de um ser. De madrugada, a esposa dele acordou apavorada e gritando. Terror noturno, não é mesmo? Sentindo algo caindo sobre ela, que ela achou que fosse um gato, mas a porta estava fechada e a janela idem.
Não tinha como entrar um animal, ainda mais por se tratar de ser tarde da noite, quase 4 da madrugada. Eu associei esse fato com o terror noturno que você relatou. Eu estou lendo em tempo real aqui junto com vocês, tá? Eu trabalho em casa, mas preciso ir periodicamente ao local de trabalho no sul do país, então o medo social não pode nem existir, mas às vezes sinto algo como uma espécie de sensação pesada. Não sei explicar muito bem, desde criança tenho uma certa facilidade de sentir ambientes e energia das pessoas, dificilmente me engano. Lembro que uma ocasião conheci uma pessoa que transmitia uma sensação muito pesada, ao ponto de ter náuseas e dores de cabeça. Dias depois, um amigo meu me deu uma carona e essa pessoa ela fez um objeto voar dentro do carro. Ninguém tem a capacidade nem a habilidade de fazer objetos voarem. Não. Provavelmente foi um truque ou uma impressão que vocês tiveram. Ele ficou apavorado e ela riu, dizendo que era uma das coisas que ela conseguia fazer. Novamente, ninguém tem a capacidade de fazer um objeto voar ou levitar. Tudo bem? Ninguém. Um mês depois, uma amiga que estava viajando encontrou com essa pessoa na minha casa e saiu logo em seguida do ambiente. Ela depois me confidenciou que essa pessoa participou de um grupo com ela e passava muito mal. Depois essa minha amiga soube através de várias fontes que essa pessoa em questão manipulava energia com fins nada éticos e para poder pessoal. Então, existem na internet milhões e milhões e milhões de pessoas que fazem esse tipo de coisa. A manipulação de energias com o intuito de matar, trabalhos de destruição, maldição, toda aquela coisa imbecil, tá? Outro dia eu vi uma mãe de santo falando sobre isso, era interessante porque essa mãe de santo, ela tinha formação em direito e especialização em direito penal. Ela falou, isso é crime, Trabalhos de matança ou realmente amarração amorosa é crime, de acordo com essa mãe de santo, tá? Por quê? Porque você não está realmente em prol ajudando pessoas, você está desfavorecendo outros indivíduos e fazendo com que promessas de morte por trabalhos, ou seja, tem um nome esse tipo de coisa, né? Na delegacia, obviamente, um delegado sabe mais, mas assim, se você promete matar uma pessoa por meio de trabalho, notadamente, você é um bandido mau caráter, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa que estaria induzindo, então, outros com uma finalidade péssima, com segundas intenções, de prejudicar uma das partes. Veja, quando chegam pessoas aqui falando, fizeram um trabalho para mim, eu não quero saber quem fez, eu não quero saber o que fez, não me interessa em nada desse lixo criado por pais de santo mau caráter. O que me interessa é ajudar vocês em retirar as energias que estão sobre seu corpo de energia, restabelecer seu corpo físico, emocional e mental e realmente fazer com que vocês entendam que esse tipo de coisa só vai pegar pessoas que têm uma mente frágil, um emocional desequilibrado ou realmente uma fé que não acredita nem na sua própria crença. Porque, novamente, se você acredita em Deus, acredita em Cristo, 80% do Brasil é cristão, você não tem que ficar se preocupando em guerra no mundo espiritual, uma vez que a sua religião não acredita nisso. Se você é espírita, aí já passa a acreditar realmente no mundo espiritual e nessa guerrinha. Novamente, se você se fortifica ali na sua crença, no seu evangelho segundo o espiritismo, faz suas práticas, ou se você dá um banda aqui em Banda e Candomblé e tem seus assentamentos feitos, você caga para esse tipo de coisa. Eu, dentro do budismo tibetano, eu falo, manda pra mim. Você que bota nomezinho no caldeirãozinho, tal, você que é esse bandindinho da internet, manda pra mim, porque eu preciso, eu adoro, eu encaminho todas as consciências das pessoas que hoje são manipulados por vocês, que vocês são aí bando de mandingueiro e fica jogando espíritos obsessores um atrás do outro. Manda pra mim, por favor. Nossa, eu adoro tirar meu tambor de Chod e eu faço a minha prática feliz da vida ali, ó, só encaminhando ali, retirando todos esses seres novamente para os reinos, encaminhando novamente para um processo de reencarnação e com isso eu sigo novamente os princípios do grande Siddhartha Gautama sobre os 3 giros da roda do Dharma, fazer com que a compaixão a todos os seres sencientes seja pré-determinada e pré-estabelecida. É um prazer fazer esse tipo de coisa. Tanto que já mandaram coisas pra mim, só que, porra, o bicho entra e fala, caralho, aqui eu não vou ficar, e corre pro vizinho, fala, não, volta aqui! E o bicho, ó, droga.
Em resposta final, hoje estou mais tranquilo, sinto que a energia da minha casa melhorou bastante, mas continuo observando, até porque eu sei que essas energias não se abastecem com o nosso padrão mental e que, se eu não estiver bem, atrairei novamente. Novamente esses seres que eu retirei, não. Todos os seres, tá? Ele ressalta aqui, bom, volto a agradecer, realmente seu trabalho é de excelente nível de acerto. Tá escrito aqui. Tá? Eu só não vou mostrar porque tá o nome dele aqui embaixo assinado, tá? Ele assina um e-mail. Então, como ele não me deu autorização, eu não vou mostrar, tá? Mas ele provavelmente vai ver, vai escrever aqui embaixo, e aí vocês vão ter ali direitinho o nome dele explicando se foi feito ou não se foi feito, o que foi feito e tudo mais. O que eu falo para vocês é, todo esse processo de limpeza de casas, os seres que ali estavam não voltam mais. Mas nós estamos lidando com egrégoras. Então, obviamente, se você tem um obsessor de maconha na sua casa, você continua fumando maconha, novos seres vão entrando. Mas até aquele ponto, todo o seu passado já foi limpo, ok? Novamente, eu pego tudo aquilo que está naquela casa, naquele exato momento, e eu retiro tudo. Então, toda a história da sua vida, se existem obsessores que te acompanham há 10, 20, 30 anos, eles vão embora. Tá? Se você tem uma enfermidade, eu vou tratar aquela sua enfermidade até o seu corpo físico realmente começar um processo de restabelecer a sua própria energia. Tá? E aí consegue o princípio de cura. Então a gente enfraquece a sua enfermidade e faz com que o seu corpo naturalmente faça todo um processo de restabelecer-se. Algumas enfermidades são mais rápidas, outras demoram um pouquinho mais. Que é como se freasse um carro a 120 por hora, dizendo para a enfermidade, para agora. Funciona da mesma maneira, tá? Funciona. Algumas pessoas têm um time um pouquinho mais demorado, outras são muito rápidos. Então é assim, cabe a cada um realmente olhar e falar o que eu estou fazendo da minha vida. O que eu estou fazendo? É a mesma coisa que eu me consultar com um médico que fuma. Chegar lá no consultório do cara, o cara tá fumando. Eu falo, doutor, o cigarro não faz mal à saúde? Faz, e aí? Mas o senhor então não estaria dando exemplo de saúde? Eu não quero parar. Esse é o problema, entende? Eu, por exemplo, não fumo, não bebo, não uso drogas, nem como pizza, não tomo Coca-Cola, minha vida é um saco. Mas é o necessário para poder ajudar vocês a manter a minha saúde física, emocional e mental para cuidar de pessoas que precisam restabelecer a sua saúde física, emocional e mental. Eu nunca confiaria ninguém, a minha pessoa, ser tratado por uma pessoa que fuma, bebe, usa drogas ou trabalha com matança de animais. Essa pessoa nunca encostaria um dedo no meu corpo de energia. Pois se ela já é podre, imagina o que ela passa para os outros. Esse é o fato. Tá bom? Então é isso. Agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Para aqueles que querem passar por esse processo de análise de casas, bem como as limpezas dessas casas, além dos tratamentos complementares, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores, sobre os tratamentos, as limpezas de casa e as análises de casas que nós disponibilizamos. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu sou profissional das práticas integrativas complementares, com licença junto ao Ministério da Saúde, bem como do Ministério Público para fazer o que eu faço. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, Seja Membro e Valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo, você pode ver a melhor maneira e você faz a doação. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.